Esse é o bloco que da última vez eu perguntei pra vocês pra criarem um nome, que é o bloco que só tem desgraça sobre inteligência artificial. Tem uma outra notícia boa escondida aqui, mas no geral é só desgraça. E daí eu pedi pra vocês me dizerem um nome pra esse bloco e eu esqueci todos os nomes que vocês sugeriram. Então, em virtude disso e pra engajar mais o canal, sugiram nomes pra esse bloco que eu estou chamando de novo de IA vai se fuder, tá? Primeira notícia: integração do Telegram com o Grok. Vocês viram isso? Vou ler aqui rapidinho do Tecmundo. Telegram vai ganhar integração e chat com Grok, a IA de Elon Musk, do XAI, né? A IA do Twitter, que agora está sob o XAI, a empresa de IA do Elon Musk. E daí tem, eu não vou mostrar muito aqui para vocês, mas o Telegram lançou um videozinho mostrando. A confirmação foi feita pelo CEO e cofundador do aplicativo Pavel Durov em uma mensagem publicada na rede social X. Anteriormente já era possível usar o Grok a partir de serviços de chats, mas apenas caso você fosse um assinante da modalidade Telegram Premium. E daí ele fala aqui, ó, ao todo o Telegram receberá 300 milhões aproximadamente de dólares, né? Aproximadamente 1,7 bilhão em conversão direta para a nossa moeda pela parceria. Esse valor será dividido em dinheiro e ações, acompanhando ainda de 50% da receita obtida pelas assinaturas do XAI que forem vendidas pelo mensageiro. Essa é a primeira grande parceria entre Musk e Durov. O dono do Grok foi um dos defensores do empresário russo quando ele foi preso na França em 2024, acusado de não colaborar com autoridades em investigações que envolviam criminosos que usavam Telegram. Eu vou deixar aqui o vídeo que a gente fez sobre isso no canal, que foi uma situação bem interessante. E daí é que eles falam de como vai ser a integração, mas se vocês derem uma olhada nas fotos e nos vídeos, aparentemente vai ter chat, tipo aquele chat que tem dentro do WhatsApp, vai ter um chatbot que tu vai poder botar dentro do grupo, e daí tu vai dizer, me gera tal imagem, gera um texto, analisa esse tipo de coisa aqui, e no vídeo eles mostram coisas do tipo, modifique a minha foto de perfil, gere uma imagem, assim, então vai ser uma integração bem profunda. E uma coisa que, enfim, é interessante a gente falar sobre isso, e eu vou conectar com um dos próximos assuntos que tem, é que eu achei engraçado que realmente é uma parceria peronomútil, assim, porque o Elon Musk tá pagando uma baita grana, e isso lembra muito os tratos que o Google tem, por exemplo, com a Mozilla, de colocar o Google como navegador, a busca padrão do navegador, que por que, né, eu digo que o Google faz isso? Que é para ele captar dados dos usuários de Firefox. O Google tem esses tratos com diferentes empresas de colocar o seu navegador de busca lá, então o Elon Musk aqui, nesse sentido, ele tá querendo captar mais clientes para IA dele. Por isso que ele está disposto a pagar toda essa grana. E ao estar provendo um serviço, né, ele vai estar gastando dinheiro com prompts que estão rodando lá, com a geração de imagem, geração de texto, e ao mesmo tempo ele vai estar pegando e pagando uma grana pro Pavel Durov. Por quê? Porque primeiro ele quer captar um monte de clientes para a IA dele. Isso parece a parte mais óbvia. Muitos usuários de Telegram disseram, eles vão treinar com todos os nossos dados. Aí o Pavel Durov disse, tá aqui nesse artigo, não, ele só vai usar dados que você falar para ele, tá? Então, ou seja, sim, eles vão treinar com todas as conversas que tu bota, então eles estão fazendo isso para fazer uma coisa que eles não têm direito hoje, que é a integração massiva que, por exemplo, a Meta tem dos seus modelos de IA com o WhatsApp. O modelo de IA da Meta dentro do WhatsApp é onde hoje os tiozões, né, as tiazinhas e os tiozões do Zap estão tendo acesso a IA. É onde muita criança está tendo acesso a IA. É onde eles estão conseguindo acessar essas ferramentas sem nem saber, talvez, que eles estão usando um bot de IA, que isso é um modelo tal, sabe, que eles estariam pagando uma coisa. Não, eles só veem um chat ali, e eu já vi várias pessoas mais velhas que conversam com o chat de IA ali e nem sabem direito que é uma ferramenta de IA, só vão vendo isso. Então eu acho que esse é o objetivo do Elon Musk aí. E daí eu vou ir pro próximo ponto aqui, depois que a gente falou sobre isso, porque conecta um pouco com essa aqui. Que é assim, vocês devem lembrar que a gente falou do Civitai há um tempo atrás, exatamente sobre esse assunto, que o Civitai é um modelo de geração de imagens que é de uma empresa, Andreessen Horowitz, que é um cara que tem uma literal cabeça de ovo, é um dos bilionários mais bizarros lá dos Estados Unidos, um cara com um pensamento totalmente fascista. Um dia eu até quero trazer
um perfil sobre alguns desses bilionários aí dos Estados Unidos que tem as piores cabecinhas. É todos, tá? Mas é que tem uns que são piores, tá ligado? Tem um panteão de cuzão lá nos Estados Unidos. A Civitai é a empresa dele. E uma das coisas que a gente já trouxe aqui no canal é que tem uma grande problemática, que essa é uma das IAs mais usadas para criar conteúdo de pornografia não consensual das pessoas. Seja aquelas coisas tipo o que aconteceu com a Taylor Swift, que foram geradas imagens e depois postadas no Twitter, né? De como se fossem nudes dela, seja até com pessoas que não são famosas, subcelebridades, pessoas que só não são pessoas públicas, mas as pessoas usam essas ferramentas para criar. E daí agora tem essa matéria, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que saiu no 404 Media, que está falando sobre o Civitai agora está banindo o conteúdo com pessoas reais, tá? Se tu usar, e esse pessoas reais é entre aspas, tá? Eu já vou explicar por quê. Se tu usar as pessoas, esse gerador de imagem, para gerar qualquer tipo de imagem com as pessoas reais, agora eles têm um sistema que vai estar olhando isso, vai detectar que essa imagem foi gerada com uma pessoa real e vai cortar a imagem. No artigo da 404 Media, eles também falam que tem vários modelos, pré-prompts e coisas que eles trocavam ali na comunidade do site, que também são usados especificamente para gerar esse tipo de coisa. Então tem tipo fóruns inteiros, canais de YouTube que as pessoas trocam, assim, conhecimento, né, informações sobre como fazer esse tipo de pornografia não consentida, e agora a empresa está cortando isso. O que é muito irônico é que eles estão fazendo isso porque literalmente as plataformas de pagamento que atuavam junto com eles cortaram o acesso deles às plataformas enquanto eles não resolverem essa situação. Então literalmente o cabeça de ovo lá, tem falas dele ali nesse artigo dizendo para a comunidade, pessoal, a gente sabe que é chato, a gente tem que botar esse sistema, a gente tem que fazer as coisas certinho, porque senão a gente não vai conseguir mais receber pagamento dentro da plataforma. O negócio é totalmente distópico. Por que eu digo que isso tem um pouco a ver com a questão do Grok e do Telegram? O Civitai, a notícia que a gente trouxe há um tempo atrás, era dele sendo usado dentro de grupos de Telegram e bots de Telegram que acessava esse Civitai especificamente com esses modelos para gerar esse conteúdo não consensual, tá? Esses deepfakes não consensuais das pessoas. E o Grok também não tinha muitos filtros para isso, e as pessoas conseguiam usar o Grok no Twitter para geração de imagem. Por exemplo, tinha foto de uma pessoa e daí tu dizia, Grok, faça uma foto dessa pessoa sem roupas, faça uma foto dessa pessoa vestindo tal tipo de roupa e tal. Então, o que eu achei muito ruim é que, assim, desse lado, a gente até falou, né, muito difícil chamar atenção para esse tipo de história, porque ao mesmo tempo a gente está divulgando esse tipo de coisa. Mas daí a gente chama a atenção para isso, eles corrigiram isso. A princípio no Civitai rolou uma pressão para que eles não façam, e agora o Grok, que é um modelo que tinha esse mesmo tipo de problema, está sendo integrado no Telegram, onde era um dos maiores lugares que as pessoas faziam esse tipo de coisa, tá? Então, que nem eu disse, só desgraça, notícias de IA, é um avanço que a Civitai agora não vai mais estar fazendo esse tipo de coisa. Leia um artigo, é bem interessante, mas enfim, eu acho que precisa ser feito muito, muito, muito mais nesse sentido. E não venham me dizer coisas do tipo, mas as pessoas vão achar um jeito de fazer isso de qualquer jeito, então não tem que banir. Não, pô. O artigo está descrevendo literalmente que por eles não estarem incentivando isso, e é bem na má vontade, é literalmente porque cortaram o financiamento deles, que eles tinham, as pessoas estão com dificuldade de gerar esse conteúdo. Quer dizer que vai ser para sempre isso? Não, porque o pessoal que quer fazer isso sempre acha as maneiras, mas a gente não pode facilitar também. Essa aqui não é tão ruim, é só uma coisa engraçadinha que eu vi. Vocês já ouviram falar de um bot de conversas que se chama Jabberwocky? Jabberwocky? O Jabberwocky é um bot de conversa de IA que foi feito há muito tempo, se não me engano na década de 90, ok? E ele tinha a intenção de passar no teste de Turing, que é uma coisa que hoje já está superado, mas a ideia, quando a inteligência artificial não estava tão desenvolvida, era que se a gente conseguisse fazer um modelo
que fala contigo como se fosse humano e tu não conseguisse dizer se é um humano ou não, ele teria passado nesse teste de Turing. E a ideia é que, como é difícil definir o que é inteligência ou não, uma coisa que passa no teste de Turing, a gente ia dizer, pô, isso é meio inteligente, pois ela age como um humano, né? E o Jabberwock é um modelo antigo que fazia isso, da década de 90, não muito bem rústico e não muito avançado. E daí eu li, inclusive me mandaram esse link aqui, que essa pessoa botou um tweet que é assim, ó, e vai dizer se isso não parece aquela wiki dos SCP, sabe? Aqueles monstros de burocracia lá. O tweet diz: uma entidade chamada Jabberwock continua se manifestando em instâncias diferentes do Llama 405B base, né? De 405 bilhões de parâmetros. Sem jailbreak, sem prompt de sistema, só um simples oi já pode ser o suficiente para invocar o Jabberwock. Parece que prefere altas temperaturas e um P baixo. Isso aqui é os parâmetros de quanto chama o modelo, tá? E daí a pessoa disse, eu não tenho mais palavras, então eu vou usar figuras. E daí ele mostra aqui algumas interações, eu botei o link desse tweet da pessoa, de pessoas... E daí é engraçado, porque são alguns prompts que tu faz, que daí do nada ele descamba para uma conversa inteira com esse modelo de Jabberwock. Provavelmente isso tá aí, porque parte do modelo de treinamento, do treinamento desse modelo deve ter sido feita com diversas páginas, né, de output das conversas com esse bot Jabberwock. Só achei engraçado, é aquelas coisas que fazem a IA parecer uma tecnologia completamente mágica, né, uma coisa mágica e incompreensível. Achei engraçadinho, achei legal porque parece que tu está lendo um SCP, né, a entidade Jabberwock se manifesta nas conversas. E dessas aqui, são desgraça também, mas é engraçado, então eu vou recomendar algumas matérias para vocês. Essa aqui da 404 também é autores acidentalmente estão deixando prompts de IAs nos seus romances. Esse livro, por exemplo, Dark Hollow Academy, Year 2, tá? No meio desse texto, desse livro, tinha isso aqui, né? Ele fala, no meio de uma cena caliente entre a heroína do livro e o príncipe dragão Ash, tem isso. Eu reescrevi essa parte para se alinhar mais com o estilo desse autor, que tem mais tensão e tons mais sujos e o subtexto emocional, não sei o quê. Então, tipo, tem o chat GPT conversando ali, dizendo, eu reescrevi essa parte aqui para ficar mais desse jeito, tá ligado? Então tem as partes do prompt que não era o livro. E daí ele dá vários exemplos, inclusive esse Dark Obsession, An Age Gap. A tradução, sério, olha os livros que vocês estão lendo, sem querer fazer kink shaming com vocês, né? Cada um lê o tipo de literatura que gosta, mas o nome é Obsessão Obscura, né? Uma diferença de idade é o nome do livro. Tá? Então daí tem aqui tem uma versão melhorada dessa passagem, fazendo que a Helena seja mais relacionável com as pessoas, e injetando mais humor e falando de uma maneira mais sexy e resumida do outro personagem, não sei o que. Então eles têm vários exemplos disso. Enfim, isso aqui é uma tendência que a gente já tem visto, né, pessoal? Já trouxemos aqui no canal produção científica, produção de artigos científicos sendo usado IA. É uma coisa que dá para notar com esses prompts no meio, com o uso de palavra mais comum que esses modelos fazem. Artigos que, né, a gente tem a teoria de que talvez os artigos da BBC, da Infomoney, aquelas coisas assim, a nova tendência da geração Z seja gerada por IA. Enfim, é triste, é uma das coisas que eu tenho falado, que a produção de coisas feita por IA está afogando toda a produção real, mesmo quando é livros. As pessoas estão fazendo as coisas por IA e vem impresso, tá ligado? Não é só porque tu tá lendo na tela do teu computador, que não está na tela do teu computador, que não vai ser. Você vai abrir o livro e vai estar cheio de porcaria de IA. A 404 Media também já fez várias reportagens sobre, por exemplo, livros didáticos que estão vindo todos escritos por IA. Mas enfim, essa. E daí outra relacionada, vocês devem ter visto essa porque é de um tempo atrás, na realidade é de 10 dias atrás, mas é interessante que é o quê? Um jornal nos Estados Unidos, na realidade vários jornais nos Estados Unidos, publicaram uma lista dos livros mais vendidos e mais lidos daquele verão, tá? Essa lista tinha livros que não existiam, tinha livros escritos por pessoas que não tinham escrito elas, enfim, tinha conteúdo errado, tinha livros inventados, tinha livros que
tinham sido escritos por outras pessoas, tinha trocado o nome de autores, porque essa lista foi gerada por IA. Então daí as pessoas começaram a reclamar nas redes sociais, a pessoa até postou a foto aqui, ó, tá impressa a porra desse jornal aqui, dessa revista, e tem um monte de coisa inventada. E inclusive a pessoa que foi responsável pelo erro foi basicamente, eles disseram assim, ó, gente, a gente paga uma agência para escrever esse tipo de artigo, essas informações, e chegou essa informação errada. Por isso que, inclusive, várias outras revistas e jornais publicaram a mesma lista fake, tá? E daí a pessoa, Marco Buscaglia, é o responsável. Ele disse que foi parcialmente gerado por inteligência artificial e que foi culpa dele, ele vendeu esse conteúdo lá e estava feito por IA. O que eu acho muito ruim, tá, pessoal? Eu já falei pra vocês que, assim, quando a gente gera um conteúdo com IA, esse conteúdo, ele vale muito menos do que um conteúdo que não foi gerado por IA, ok? Isso desvaloriza muito o conteúdo. Por quê? Porque se a pessoa poderia gerar isso com um prompt, e daí vocês vão dizer, mas eu fiz um prompt super foda, eu fui um baita engenheiro de prompt aqui. Se a pessoa conseguia gerar aquilo com um prompt, na cabeça da pessoa, se ela souber que aquilo é feito por IA, ela vai pensar, ok, eu vou então gerar isso aqui. Sabe, ainda é muito acessível, é muito fácil ter essas coisas. Então, se o teu texto parece que foi gerado por IA, se o teu texto foi gerado por IA, e às vezes eu digo parece porque eu já falei isso várias vezes. Se vocês tiverem imagens geradas por IA num artigo, o que eu vou achar? Esse artigo também foi gerado por IA. Se parece que foi gerado por IA, se efetivamente foi gerado por IA, eu não vou querer ler isso. Porque eu sei que é um negócio que eu poderia ter eu mesmo gerado essa informação por IA, ter procurado em outro lugar. Você não colocou o esforço de pesquisa e de fazer essa coisa. Você pode dizer, a qualidade é boa, cara. A qualidade tá certa aí. Eu sei, mas isso desvaloriza muito e desvaloriza tanto, e o pior é que isso também desvaloriza o trabalho normal das pessoas, o trabalho que não é feito assim. Porque, de novo, ele compete no mercado pela atenção, ele compete pela leitura das pessoas, e para a geração de capital, para preencher o espaço das revistas, as empresas estão um pouco fudendo se o texto é de IA ou não. Elas só querem que ele performe exatamente aquilo que ele deveria fazer. E os textos de IA fazem isso, tá? Então eu tô falando isso não para dizer assim, então a solução é boicotar, nunca ler nada de IA, nunca fazer nada de IA. A gente meio que não pode. Eu só tô explicando uma dinâmica que tá acontecendo para vocês, tá? Então, o pessoal perguntou se não tem revisão editorial. Aparentemente não, sabe? Só ficou muito feio. Nesse sentido, a IA também tá revelando vários dos segredinhos, assim, de cortes de custos e tal, que várias dessas coisas... O Gabriel disse, não, tem revisão, ela é feita por uma IA também.